Bom dia, quinto ano, tudo bom? Então, estamos juntos em mais uma manhã de sábado, certo? Então, hoje, para nossa aula, vocês irão utilizar o livro de atividades, na página 20, certo? Então, na página 20, vocês irão falar aí, né, responder as questões sobre pontuação. Lembra da pontuação que nós trabalhamos? Os parênteses em termos explicativos? Que quando eu quero explicar a palavra que está à frente, ou o termo que eu estou me referindo à frase, eu vou utilizar o quê? Os parênteses para colocar essa explicação aí, tá? Então, é isso. Nesses exercícios, vocês vão utilizar esses recursos da pontuação, tá? Vocês podem responder aí o número 19, 20, tá? A primeira, né, o 19, vocês irão trabalhar sobre o quê? Sobre esses dois, tá? Dois quadrinhos aqui vocês vão ler e vão responder sobre ele, tá? Na questão 20, você vai reescrever as frases, escrever novamente, acrescentando explicações para as palavras destacadas, tá? Todas elas têm uma palavra destacada. Vamos fazer um exemplo aí da letra A. Minha mãe comprou uma bolsa e uma pulseira. Minha mãe, você vai abrir o parênteses e vai colocar o quê? Uma qualidade da sua mãe. O que a sua mãe é? A minha mãe, ela é uma senhora muito simpática. Fechou parênteses, comprou uma bolsa e uma pulseira, tá? Minha mãe, uma senhora muito trabalhadora, fecha parênteses, comprou uma bolsa e uma pulseira. Vocês viram? Eu dei uma explicação, né, sobre como que é a minha mãe. Aí, assim, vocês vão fazer as demais. A letra B, C, tá? Aí, na 21, nessa página aqui, ó, tá vendo? Vocês irão o quê? Completar as frases com as expressões que estão indicadas aí em cada desses personagens. Olha lá. Reinações de Narizinho, que é a menininha. Essa daqui, ó, tá vendo? Essa outra, amiga da família. O homem, Luiz Alves, tá? E aqui embaixo, balanço e escorregador. São as características aí. Aí você tem essas características, você vai escolher a qual dessas orações, essas frases abaixo, pertence, né? Tá dando essa explicação sobre essa imagem, tá? Exemplo aí, a letra A. Ela foi capaz de discutir para pegar o livro escolhido. Qual dessas imagens aí tá falando? Olha aqui. Dessas imagens está falando do livro. Olha lá, isso mesmo. Então, daí você vai colocar essa escrita que tá aí. Reinações de Narizinho, tá? E assim vocês também irão fazer as demais. Sempre com bastante atenção para você conseguir identificar aí, tá certo? Na página seguinte, que é a página 22, o que vocês irão fazer? Vocês irão trabalhar o infográfico, lembra? Info, informação, gráfico, já é um gráfico, então é um gráfico informativo que vai passar uma informação. Então, primeiramente, lembra como nós fizemos em sala? Vocês vão o quê? Visualizar o gráfico, ler quando tem a linguagem verbal aqui, tá vendo? Que não é só a linguagem não verbal, que a linguagem verbal é o quê? Quando trabalha só imagens. Aqui nós temos os dois. Eu vou observar isso através dos elementos visuais, do que eu consigo ver. Então, veja e leia todas as escritas que tem. Para quê? Para você conseguir compreender o gráfico. E assim vocês irão responder a interpretação seguinte. Qual que é o assunto desse infográfico? Tá? O que ele está falando? Então, é um assunto. Pode ser, não precisa, se você quiser copiar do infográfico, tá ali a informação, pode. Mas se você quiser colocar no mesmo sentido com as suas palavras, também vai estar correto, tá bom? Aí depois vocês vão o quê? Responder na letra B, qual que é a finalidade do gráfico aí, desse infográfico? Qual que é o objetivo dele? Quando o leitor tá lendo, ele quer o quê? Que o leitor perceba o quê? Né? E qual que é a função das imagens nesse gráfico?
Por que que o escritor colocou essas imagens aí no gráfico? O que que elas querem dizer? Tá? Isso vocês vão estar respondendo. Depois, na página 23, vocês vão trabalhar o quê? O sinônimo e eclipse. Lembra do sinônimo? Uma coisa que vocês gostaram bastante que nós fizemos, né, em sala de aula, né? A nossa procura no dicionário virtual, né? Então, lembra? Sinônimos são o quê? Palavras semelhantes, né, com o mesmo significado, mas com radical. Que radical? Escrita diferente. Lembram? Casa, lar, cão, cachorro, certo? Lembraram, né? Vocês são muito espertos, eu sabia, né? Ainda mais quando eu falei da nossa procura, né? Da nossa aula, que vocês tiveram que fazer essa procura no dicionário virtual, né? Então, aí vocês vão estar trabalhando esse sinônimo, que é um termo, lembra que nós falamos? Um termo que usamos também para quê? Para evitar as repetições de palavras, né? Quando eu quero usar uma palavra, mas eu não quero repetir ela, senão meu texto fica o quê? Cansativo, né? Fica esteticamente também olhando, ele não vai ficar legal. Então, o quê? Nós vamos usar esse recurso aí do sinônimo, tá? Então, lembraram que é o sinônimo, vocês vão ler a 2, responder, tá? Aí lembrando que a gente está trabalhando sobre o trânsito, tá? Responde a 2, né? Que é a letra A e a letra B. Depois você vai relacionar na 3 as palavras que são sinônimos, tá? Exemplo aí, você tem rua e equipamentos. Qual dessas outras que estão à frente, que é acessórios e via, dá aí como sinônimo dessas duas? A que for, né, rua, você vai colocar a letra A. A que for equipamentos, você vai colocar a letra B, tá? Se você não conseguiu compreender só olhando, lembra, procura no dicionário, certo? Não se esqueça. Se você não tem o dicionário impresso, como nós falamos na aula, usa o que vocês usaram, que é o dicionário virtual, tá certo? Para finalizar daí a nossa página 24, vocês irão fazer o quê? Reescrever no exercício 4. Reescrever as frases substituindo a palavra em destaque por um sinônimo do quadro, tá? Fazendo as alterações necessárias. Lembra que numa atividade em sala de aula nós trabalhamos o quê? O sinônimo, né? No sinônimo, ele tinha lá o menino, lembra? E nós trocamos o menino pelo sinônimo de o quê? Criança. Mas aí, para mim fazer essa alteração, eu não posso colocar o criança. Eu tenho que colocar o quê? Uma criança. Então, ao fazer essa troca aí do sinônimo, vocês vão estar fazendo essas alterações necessárias, tá bom? Para que a sua frase, ela fica o quê? Compreensiva, tá certo? Então, ó, sua amiga é muito gentil. Essa não precisou fazer alteração. Por quê? Qual desses daí você vai colocar? Simpática, organizada ou úmida? E aí? Olhem aí e escrevam, certo, meninos? E meninas também. Na 5, vocês irão o quê? Comparar as frases 1 e 2. E vai me dizer qual que é a diferença entre essas frases, tá certo? Olha lá, com bastante atenção. Na bicicleta, utilize iluminação traseira e dianteira. Frase 2. Na bicicleta, utilize iluminação traseira e iluminação dianteira. E aí? Qual que foi a diferença entre essas duas frases? O que que aconteceu? Olhem primeiro que leiam. Não conseguiu identificar ouvindo? Visualize a frase aí, ó. No momento que você está fazendo a leitura, utilize também esse elemento visual aí que vai te ajudar bastante, certo? Para finalizar, aí tem, desculpa, a letra B, você vai colocar qual que foi a coesão usada aí para diferenciar essa frase, tá? Lembra lá o que que a gente está trabalhando e o que que nós revemos também? Lembra dos recursos que nós utilizamos para evitar o que, ó? Que é
o pronome pessoal, o apagamento e o sinônimo. Ficou fácil agora, né? Para identificar qual que foi a coesão aí que vocês utilizaram aí na frase 1 para evitar repetição, né? E aí, seríssimo, né? Que gostoso, meninos. Então, ó, para finalizar a questão do exercício 6. Reescreva as frases usando o recurso de coesão por eclipse, certo? O que é a coesão por eclipse, amores? Lembre dos termos que nós usamos para evitar repetição de palavra? Então, esse termo a gente trabalha o quê? A coesão por eclipse, tá? É quando a gente faz essa inversão, essa troca. Vamos fazer aí juntos para vocês compreenderem a letra A. Olha só. Todos nós recebemos instrução de segurança e equipamento de segurança. Então, eu tenho que trabalhar o quê? Uma coesão. Lembra que eu falei? Coesão é quando o meu texto ele tem que ficar claro. Eu tenho, né, a pessoa que lê, ela não pode ficar com dúvida, né, do que eu estou passando, a mensagem que eu estou passando. Então, todos nós recebemos instrução de segurança e equipamentos de segurança. Olha a repetição aí, amores, da palavra segurança, certo? Então, você vai fazer essa, reescrever essa frase, fazendo a correção aí corretamente. Como que ficaria? Todos nós recebemos instrução e equipamento de segurança. Então, nós colocamos o quê? Tiramos a palavra segurança, que estava o quê? Fizemos o apagamento, que ela estava o quê? Repetindo. E ao repetir, ela não deixou o quê? A frase clara. Por quê? Você fica segurança, então você fica, né, pensando. Então ela não passa uma mensagem com clareza. E isso é o quê? Coesão. Certo, meus amores? Então, ó, aí vocês respondem a letra B, tá certo? Finalizando, vocês não se esqueçam, mandam uma foto para a prof, tá certo? Então, ó, meninos, bom final de semana, tá? E até segunda-feira na nossa aula.